Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será fruto do Espírito. Oh, glória! O fruto do Espírito Santo, conforme em Gálatas 5:23. O fruto do Espírito Santo são domínio próprio. Nenhum homem é livre se não puder se controlar, não é mesmo? Tem que ter domínio próprio. E isso vem do Espírito Santo. O principal é esse, o domínio próprio e o amor. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que vem de Deus. Toda pessoa que entrega sua vida ao Senhor começa a passar por esse processo. Recebe o amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional e o domínio próprio. Aí vem o processo de longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, enfim. Começa a se transformar uma nova criatura, uma regeneração. Amém? Vamos nos aprofundarmos sobre o tema fruto do Espírito. Qualquer pessoa pode ter o fruto do Espírito, basta entregar sua vida ao Senhor. E o primeiro processo do Espírito Santo na vida da pessoa é colocar o seu fruto na vida da pessoa. Lá em Gênesis 1:27, a palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Olha só, Deus colocou domínio sobre o homem tem domínio sobre todas as coisas. Esse domínio veio de Deus, do Espírito Santo. Adão teve o domínio sobre tudo. Adão vivia no jardim do Éden, sob o domínio de todos os répteis, todas as aves, os peixes, enfim, sobre toda a terra. Mas o inimigo tirou esse domínio do homem. Mas o homem, conforme a imagem de Deus, Deus deixou esse domínio, ele colocou esse domínio sobre o homem, domínio sobre os peixes do mar, olha só, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Hoje, infelizmente, existem pessoas que não têm domínio sobre si próprio. Sobre si próprio. Imagine os demais animais, não é mesmo? Vamos nos aprofundarmos mais sobre isso, amados. O domínio próprio, amado, é um fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:23, pois somente Deus pode controlar o coração humano, somente Deus tem o controle sobre isso. E Ele colocou esse domínio no homem. Sem Deus, amado, estamos descontrolados. Pode ter certeza disso. Sem Deus, estamos descontrolados no mundo tenebroso onde jaz o maligno. Amado, infelizmente o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas. Mas a natureza criada por Deus foi dominar sobre tudo e não ser controlado por vícios. Deus colocou nós para termos domínio sobre tudo e hoje nós somos dominados por certas coisas, principalmente pelos vícios. Se deixa se levar. A diferença entre o ser humano e animais é que podemos escolher devido à capacidade de raciocínio, criatividade e condições de coordenar a criação de Deus. Nós somos racionais. Os animais irracionais, o homem às vezes chega ao ponto de domar. O animal selvagem não domina a si próprio. Deixa levar pelo inimigo, o inimigo doma o homem, escraviza o homem. Outro desvio do propósito divino ao ser humano, amado, é a pessoa querer dominar sobre os outros. Olha só, Eclesiastes 3:9, a pessoa quer dominar os outros, não domina a si próprio. A pessoa não tira o cisco do seu olho, mas fala do olho do irmão.
Nós temos um exemplo ali, o rei Nabucodonosor, ele foi um exemplo de homem que dominava tudo, menos a si mesmo. Nabucodonosor dominava tudo, menos a si mesmo, pensando não haver limites para o seu poder, até o dia que teve que pastar como um animal para aprender a ser domável e conhecer Deus. Daniel 4:26 fala. Nabucodonosor teve que pastar. Ele ficou pastando até ele reconhecer Deus. Deus mostrar para ele, você não tem domínio sobre você, quem tem domínio sobre você sou eu. Então Nabucodonosor dominava os outros, fez uma estátua de ouro, queria que todos o adorassem. E ali nós conhecemos a história, Sadraque, Mesaque e Abednego não o adorou, não o obedeceu. E ele achava que ele era o Todo-Poderoso. E Deus mostrou para ele que ele não tinha domínio sobre ele. E Deus colocou Nabucodonosor para ficar pastando, até reconhecer o senhorio de Deus. Existem muitas pessoas como Nabucodonosor, acha que é o tal, acha que é o bambambam, que é o poderoso, não é mesmo? Como ter domínio próprio? Vamos aprender um pouco sobre isso? Vamos aprender sobre o fruto do domínio próprio. Primeiro, a característica da falta de domínio próprio. Alguns sinais da falta de domínio próprio são, primeiro, orgulho. Nabucodonosor era orgulhoso. Perdão, estou gripado. O Salmo 19:13, amado, fala assim, ó, também da soberba guarda o seu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Olha só. Quando a pessoa não tem autodomínio, o primeiro sinal é ser orgulhoso ou orgulhosa e não reconhecer os seus erros. E com isso, amado, a pessoa prossegue fazendo coisas erradas sem reconhecer, é cego espiritualmente. Ele faz sem reconhecer o que está fazendo, acha normal. Não é mesmo? Impaciência. A pessoa é impaciente, amado. Ele não tem controle. Provérbios 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Olha só, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui Salomão foi bem claro. Melhor é o longânimo do que o herói. Não adianta você ser um herói e ser imprudente. Amado, quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes. Não sabe esperar, o cara é apressado. Você conhece pessoas assim? Não pode ser apressado, tudo é no tempo de Deus. Descontrole, pessoas descontroladas. Provérbios 25:28 fala, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha só, uma cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem tem que ser domínio próprio, somente no seu território, na sua casa, no seu lar. A ignorância é uma coisa que absurda. O Salmo 32:9 diz, não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Olha só, o homem ignorante, a pessoa ignorante, ele é comparado a um cavalo ou uma mula, sem entendimento, que precisa de freio, de cabreço, de bride, de rédea. De outra sorte, não te obedecem. Se eles não tiverem uma bride, uma rédea, um cabresto, não obedece. Assim a pessoa é ignorante. É como um cavalo, você já ouviu falar, esse cara é um cavalo, esse cara é ignorante. É assim que é a expressão. E aqui no Salmo 3:2-9 diz, não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados.
precisa colocar um cabresto, uma rédea, um freio para poder dominar. E mesmo assim, às vezes, quando ele empaca, sai de baixo. Quem já viu o animal empacado sabe o que é isso. Amado, o pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. Olha só. A pior coisa da pessoa ignorante é ele não ter domínio, ele ignora tudo. Ele perde o controle de tudo. Ele ignora até as consequências que virão sobre as suas ações. Uma pessoa, amada, que está tomada de orgulho, impaciência, passando a não ter controle sobre suas ações, se torna ignorante. Não tem domínio de si. A pessoa ignorante, misericórdia, ele é descontrolado. Portanto, cuidado, amado, com a falta de domínio próprio. Cuidado. O que é preciso dominar? O que é preciso dominar? Existem algumas coisas que precisamos aprender a dominar. Primeiro, a vontade. Gênesis 4:7 fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É bem claro. Não se deixe levar pelas suas vontades, pelos prazeres da carne, não. Tem pessoas que falam, a carne é fraca. Realmente a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Quem tem o Espírito Santo tem o domínio. E não deixa se levar pelas vontades da carne. Amada, as nossas vontades precisam ser dominadas por Deus e não por nós. Para isso é necessário ter conhecimento de si e das fraquezas para saber se dominar. As vontades do carente precisam ser controladas, conforme 1 Coríntios 7:9, pois a vontade é algo que dá e passa. Cuidado com as vontades. Temos que saber se essa vontade é carnal, se é espiritual, se é de Deus. Outro processo é a língua, amado. Cuidado com a língua. Tiago 3:2-8 fala, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, ela é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecermos, também lhe diremos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba das grandes coisas. Vejo como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A língua é capaz de incendiar o mundo, amados. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A fofoca é a pior coisa que existe no ser humano. E não só põe em chama todas as carreiras de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inteiro. A calúnia, a defamação, tudo isso vem da língua. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, amado, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. A defamação, a calúnia, a fofoca, tudo vem da língua. Então nós precisamos ter esse domínio. Tiago 1:26 fala, um grande desafio é controlar a própria língua. Isso só é possível entregando totalmente a Deus, conforme o Salmo 141:3. Não adianta ter religiosidade e não saber controlar a língua, não é mesmo? Não adianta você ser um cristão e andar falando mal de um, de outro. É um fofoqueiro, é um blasfemador,
é um difamador, não adianta. Pensamentos. Filipenses 4:8 fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha só, o apóstolo Paulo falando para o povo de Filipe. Finalmente, irmão, seja verdadeiro em tudo, no falar, no agir, em qualquer virtude. Louve ao Senhor. Seja isso, ocupe o vosso pensamento com coisas boas, com coisas edificantes. Mas devemos levar o capacete da salvação, conforme Efésios 6:17. Revestir da armadura, carregar o capacete da salvação. E levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Lá em 2 Coríntios 10:5 fala, precisamos pensar somente o que é bom para nossas vidas e ocupar nossa cabeça com coisas que edificam. Como diz o ditado popular, mente vazia é a oficina do diabo, pode ter certeza disso. A nossa mente tem que estar voltada com as coisas de Deus, com os princípios de Deus. Por isso nós devemos colocar o capacete da salvação para proteger a nossa mente das astúcias, das ciladas, das flechas, dos dardos inflamados de Satanás. Nós precisamos, vai ter ações. Lá em 1 Coríntios 9:25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Temos que estar preparado, tem que ter domínio. Um atleta, ele controla a velocidade dele, se é o momento de correr mais, se é o momento de diminuir mais, se é o momento de... Ele tem controle para saber o momento exato de chegar. Os nossos atos, amados, devem ser colocados a serviço da obediência de Deus, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Portanto, as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo, conforme 1 Pedro 2,21. Jesus Cristo é a nossa referência, nós somos cristãos. O que é cristão? Cristão é um seguidor de Cristo. Amado, para buscar o próprio domínio, se torna necessário aprender a dominar as suas vontades, a língua, os pensamentos e as atitudes. O nosso testemunho é referencial. Nós temos que ter domínio próprio. Dominar nossas vontades, o desejo da carne, dominar a língua, dominar os pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Temos que ter domínio. Aprenda, amado, a dominar a si mesmo. Não adianta você querer dominar os outros, você não domina a si próprio. Não adianta. É tudo em vão. Como dominar a si mesmo? O domínio próprio, amado, começa com o controle de si mesmo. Para isso é necessário. Primeiro você tem que dominar a si próprio. Primeiro você tem que dar testemunho de você. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é a pessoa controlada, que você é a pessoa que tem domínio próprio, que você é a pessoa que vive os princípios, que vive o senhorio de Cristo. Lá em Filipenses 2, 10, 11 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só. Todo joelho se dobre, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra, acima da terra, não há outro. Você tem que confessar Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Amado, somente Jesus, somente se for Jesus o Senhor nas nossas vidas, podemos ser controlados por Deus, que é amor e nos fará ser abençoados por Deus em tudo. É Deus que tem o controle de tudo, foi Deus que nos criou, é Deus que nos direciona. Se nós não deixarmos Deus na nossa direção, nós seremos incontroláveis. Então temos que ser controlados por Deus. Obediência. Romanos 3:1 fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas.
Nós temos que ser obedientes à autoridade constituída por Deus. Quando aprendemos a obedecer, amado, passamos a saber os limites de acordo com as normas e liderança estabelecidas. Este é um regulador de ser humano para saber até onde podemos ir. Temos que obedecer às autoridades, a não ser que as autoridades não estejam vivendo os princípios de Deus, como aconteceu com o rei Saul. Já não obedecia a Deus, o povo já não passava a obedecer a ele. E ali foi substituído. Deus colocou o rei Davi no lugar de Saul. E Saul perdeu a autoridade dele. Então é o nosso dever acompanharmos. Sabemos se a pessoa está realmente vivendo os princípios de Deus. Respeito. Mateus 7,2 fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazemos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Temos que obedecer a eles para que eles nos obedeçam também. Amado, quem souber respeitar o seu próximo, sabe o limite até onde pode ir sem infringir o direito do outro. Saber respeitar o limite. Existem as leis, nós temos que cumprir as leis. Se alguma coisa pode escandalizar nosso irmão, não devemos fazer o mesmo. Não. Podemos aconselhar aquele irmão a não fazer. Porque ai do homem pelo qual vem um escândalo. Se você vê seu irmão escandalizando, não entra na dele, não. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um abismo leva ao abismo. Não adianta você entrar na dele. Sai fora dele. Sai dele, povo meu. Liberdade. Liberdade é o livre-arbítrio, são escolhas. A Bíblia não fala sobre livre-arbítrio, fala sobre escolhas. É o mesmo. Nós temos que ter escolhas em tudo que fazemos. Mas em 1 Coríntios 6,2 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Olha só. Nem tudo convém ao Senhor. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo agrada a Deus. Agora tem um tal de evangelho aí que tudo pode. Não, nem tudo pode. Tem coisas que não pode. Tem coisas que não agradam a Deus. Tem coisas que não são lícitas. Amado, aprendemos a ser livre na presença de Deus e seguir orientações do Senhor em tudo o que fazemos segundo a sua vontade. Temos que ser livre para fazer a vontade de Deus. O livre-arbítrio é para fazer as coisas de Deus. Conforme Romanos 12, 1 e 2. A liberdade, amado, demonstra um nível de maturidade cristã capaz de escolher o melhor. O verdadeiro cristão se espelha em Jesus. Nosso referencial é Cristo. Então nós vamos fazer o melhor. Amado, através do senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas, com a obediência às autoridades e leis, respeito aos nossos próximos e a liberdade para saber o que é melhor, podemos saber dominar a nós mesmos. Hoje, nós não somos mais cegos espiritualmente. Nós vivemos na luz, você sabe no que você tropeça. Antigamente, quando você vivia nas trevas, você tropeçava em algo e não sabia no que tropeçou. Só lá na frente queria saber. Tropecei em tal área. Mas hoje, com nossos olhos espirituais abertos, vivendo na luz, nós vemos os obstáculos à nossa frente. Nós tropeçamos se quisermos, porque nós poderemos desviar. E é o certo, desviar. Portanto, amado, aprenda a dominar a si mesmo. Deus quer dominar a sua vida. E a conclusão, Salmo 119, 103. Firma os seus pés na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Olha só, firme os seus pés na palavra, a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amada, a palavra original no grego, bíblico para o domínio próprio, é akarateia, que tem o sentido de colocar restrições a si próprio e se controlar. Também, amada, é semelhante a bater continência para um superior no exército, dispondo a obedecer ao que for ordenado. O nosso general é Cristo. Nós somos soldados dele, nós temos que prestar continência a Cristo, bater continência para ele. Jesus diz que quem quiser segui-lo deverá tomar sua cruz todos os dias e negar a si mesmo. Marcos
8:35, negar a si mesmo, amado, é renúncia. Renunciar a tudo e deixar Deus no controle das nossas vidas, no domínio das nossas vidas. Essa deve ser a cruz do cristão. Renúncia, renunciar a tudo e obedecer ao Senhor. Aprender, amado, a negar os desejos da carne todos os dias. Isso é um grande desafio para o cristão. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas são controladas pela própria carnalidade, conforme 2 Timóteo 3:5. Se deixa se levar pelos prazeres da carne, pela bandeja oferecida, pelo caminho largo e espaçoso que não leva a Cristo. O cristão, amado, deve seguir o caminho oposto do mundo. O caminho é estreito, é apertado, exige renúncia, conforme Tito 1:8. Mas, amado, através do fruto do domínio próprio, o Espírito Santo frutifica na vida do cristão um caráter moldado por Deus, conforme 2 Pedro 6. Portanto, deixa Deus domar seu caráter, amém? Deixa o Espírito Santo colocar o fruto do Espírito sobre a sua vida. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos louvar o Senhor, vamos orar, agradecer a Deus. Medite também nesse louvor. Você tem que se rasgar por inteiro, se entregar ao Espírito Santo, renunciar a tudo. E Deus no controle de tudo. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus já falou com você através da palavra. Vai falar através do louvor. Cabe a você. O homem por si só não sabe se controlar. Ele é como um animal, como uma mula. Precisa de cabresto, precisa de rédea, de freios. E às vezes não deixa Deus colocar, deixa Satanás. E se torna um escravo de Satanás. Deus não quer que você seja um escravo de Satanás. Deixa Deus dominar você por inteiro. Amém? Vamos ouvir o louvor? Rasgar por inteiro, deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Esse é o mandamento do Senhor. Medite nesse louvor. Aleluia. Exaltado é o nome do nosso Deus. Amém? Glória a teu nome, Deus. Se entrega ao Senhor. Rasga seu coração. Um dia eu me rasguei por inteiro. Entreguei minha vida ao Senhor. E hoje eu não me arrependo. Farei tudo novamente se for possível. Hoje é Deus que está no controle da minha vida. É Jesus a minha razão de viver. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, mais uma vez te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. A Ti toda honra, toda glória, exaltado teu santo nome. Reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário por cada um de nós. Peço perdão, Pai, por tudo que eu fiz sem o conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra diz lá em João 32, e conhecereis a verdade vos libertará. No dia que eu conheci, eu fui transformado pelo Seu doce amado Espírito, recebi esse fruto do Seu doce amado Espírito, e hoje eu não tenho domínio por mim mesmo. Hoje eu sou controlado pelo Senhor. Também deixei de ser escravo a Satanás. Hoje ele não coloca mais cabresto, nem rédea, nem freio em minha boca. Hoje a minha boca é para louvor, para a honra e glória do Senhor. Eu me rasgo, me entrego a Ti. E eu sei que eu pisei no Santo do Santo e não há outro lugar, Pai, para viver. Eu quero continuar vivendo sob o Seu controle. Peço ao Deus amado Espírito, faz de conta também essa pessoa que ainda está cega espiritualmente, anda tropeçando, anda sendo controlado como um cavalo, como uma mula, guiado por um cabresto, por uma rédea, por uma gride.
dominado por Satanás, que ele vem entregar a sua vida a ti e vem ter o controle do Senhor, com amor, com domínio próprio, com mansidão, com longanimidade, benignidade, conforme os dons do fruto do Espírito. As pessoas vão receber esse fruto do Espírito assim como eu recebi e viver a sua plenitude. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo. Tudo que tens feito, que está fazendo, que muito Deus vai fazer para cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, para o teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Quem já pisou no santo do santo, amado, em outro lugar não sabe viver. Esse mundo tenebroso, onde jaz o maligno, já não pertence ao verdadeiro cristão. Hoje nós vivemos no santo dos santos. Vivemos na presença de Deus. Quando o véu foi rasgado ali no momento da morte de Cristo, nos deu acesso a Deus, acesso à sala do trono. E hoje, quem pisa no santo do santo em outro lugar não sabe viver, pode ter certeza disso. Não tem mais domínio sobre Satanás, ele não coloca mais bride, nem rédea, nem freio, nem cabresto. Nós não somos mais escravos dele, nós fomos libertados do império das trevas e trazidos para a luz. Hoje nós temos acesso ao trono do Senhor. Portanto, não se deixe enganar por Satanás. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, ele jamais irá permitir que você venha tirar essa rédea, esse cabresto, essa bride que ele colocou em você. Mas Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário e já tirou. Basta você agora deixar se levar por ele, ser dominado por ele. Portanto, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. E deixa ele controlar a sua vida. Amém? Tenha um bom dia. Fique na paz e dê na direção certa. Um forte abraço.